Ver se dá pra ouvir alguma coisa. Não. Gente, só pra avisar que eu nunca fiz live, eu não sei onde é que vê o que vocês estão falando. Ah, tá aparecendo aqui. Eu vou convidar o Lucas, que... Eu não sei se estou aparecendo, eu não sei. Eu estou morrendo de vergonha. Olha o meu cu. Como é só o pessoal do grupo por enquanto, né? Porque acho que não vai vir muita gente novata, então aí eu posso ser mais sincero e falar que eu estou morrendo de vergonha. Não consigo ser muito profissional aqui não, gente. Desculpa. Oi, Bia. Bom, enfim. Oi. Gente. Meu Deus. Tá bom. Boa tarde. Tudo bem com vocês? A gente vai esperar mais gente pra começar a fazer as perguntas? I have no idea. É por isso que eu tô só dando boa tarde, sei lá. Também não sei. Oi, gente. Qual o nome da... Lucas, o Matheus tá falando pra você estabilizar alguma Sim. coisa. Eu não sei se é o teu vídeo. É porque eu tô segurando com a mão e eu ainda tô tentando ver um lugar bom pra poder deixar o celular Vira e ele assim pra estabilizar. ficar o mesmo ângulo que o meu. É que você tá torta. Não eu. Eu? Você tá tipo na horizontal. Se conseguir virar a câmera de algum jeito. Então, exato. Vira pra ficar igual o meu. Pra ficar assim a tela dividida. Tá, aí eles vão virar o celular na casa deles, né? Tá, entendi. Exato. Vai ser mais difícil de ler as coisas, mas tudo bem. E... Meu Deus. Oi, Eu gente. morro de vergonha. Oi, Gil. Tá, vamos começar? Eu não tô acostumado com isso, gente. Meu Deus. Vamos lá. Vamos começar então. Não sei. Vocês acham que vai entrar mais gente? São 3h10. Live no Brasil geralmente começa depois de 20 minutos, né? Não sei. Tá, tô Agora dizendo já tá pra bem você estabilizado. tentar... Ah, então tá de boa já. A gente separou algumas perguntas que vocês fizeram no grupo, lá no tópico, onde a gente apresentou que a gente ia fazer a live. E eu não sei se a gente começa por aquelas perguntas, eu acho que sim, porque aí as pessoas vão elaborando mais as dúvidas dela enquanto a gente fala. E a gente responde as perguntas que vão ser feitas agora na live depois. Sim. Eu acho que mais ou menos na ordem tá em uma ordem razoável em termos do mais geral para o mais específico. Acho que a gente pode começar mais ou menos dessas aí. E se vocês tiverem, né, as perguntas podem mandar aqui. Vocês ainda podem mandar também no post do grupo se vocês quiserem. Acho que eu consigo abrir lá também. Mas mandar aqui é mais fácil, né? Sim. Pois bem. Eu tô com vergonha. Vai, Lucas, começa. Se Como eu quiser, eu começo? começo também. Eu leio a pergunta, você responde, aí eu perco a vergonha, tá? Ótimo, porque eu Então, tô sem nada aqui dessas perguntas. então é o seguinte. Primeira pergunta. Existe alguma forma de realmente se chegar à conclusão sobre o próprio tipo? Não, assim, se existe um método de ter uma conclusão sobre o próprio tipo, sim, existe um método, só que se a pergunta foi qual método é esse, porque a conclusão ela é um fato, os métodos, assim, para quem quer ter essa certeza, o mais
próximo disso seria ter um psicólogo junguiano, né? Que ele teria uma visão, enfim, uma visão de fora, uma visão técnica. Então, se você fizesse esse processo na terapia, ele te daria, sim, uma maior segurança sobre o seu resultado. Mas para quem não tem essa opção de fazer uma terapia com um psicólogo junguiano, e principalmente analisando o método da tipologia, você começa por... Peraí, vai ter um barulho. Sim, voltando. Se você não tem a opção do terapeuta junguiano para fazer essa avaliação, para, enfim, né, ter aquela precisão, aquela expertise da tipologia, você começa do básico, que seria começando pelos teóricos, pelo livro de Jung, pelo livro da Von Franz. Tem outros junguianos que eles desenvolveram a tipologia, só que particularmente no grupo a gente não usa muito o método deles, vocês já devem ter ouvido falar, que é a Lindeberry, etc. Mas como a gente usa muito Von Franz, a gente usa muito a técnica do Jung, né, a teoria dele, seria um bom começo começar pelos livros, você tentar manter, não sei, um certo diário de comportamentos, você faz uma avaliação sua infância, adolescente, como jovem também, tentando fazer essa ordem cronológica, seguindo a lógica de que não tendo nenhum evento muito grande, um evento muito adverso, você vai ter aquele padrão da função dominante primeiro na infância e desenvolver auxiliar na adolescência e por aí vai. Mas assim, o método você sozinho, ele vai depender muito, muito da sua capacidade de se ver de fora, entendeu? De manter uma certa objetividade, o que é muito difícil fazendo de si mesmo para si mesmo. Isso inclusive, faz a gente chegar um pouquinho meio que nas próximas perguntas, que era o que eu ia incluir. Que também diz respeito à questão do vínculo com as opiniões externas, inputs externos ou com propostas do objeto, né, de certa forma. Acho que outro ponto fundamental para que a gente consiga realmente chegar a uma conclusão sobre o nosso tipo, além de fazer todo esse processo teórico que a Débora fez, é manter o contato com outras pessoas que estão fazendo o mesmo caminho. Tanto para comparação, quanto para conversa, quanto para que vocês criem conexões e essas conexões forneçam novas ideias, novas perspectivas sobre vocês mesmos. Às vezes, quando a gente está no nosso estudo solitário, ele é muito importante, só que a gente acaba tendo algumas distorções, alguns pontos cegos mesmo, não só sobre nós, mas sobre a própria teoria, sobre o que a gente está lendo. Construção de conhecimento sempre é feita subjetivamente e objetivamente, quando você constrói com outras pessoas também, quando você conversa com outras pessoas, discute com outras pessoas. Então, participar de uma comunidade que traga comentários tanto sobre a teoria quanto sobre você mesmo são muito importantes. E é para isso que a gente chega na próxima pergunta, que eu separei, que na verdade tem um monte muito que dá para juntar, mais ou menos, que seria até que ponto se deve levar em consideração inputs externos sobre o próprio tipo e, consequentemente, o que deve ser feito idealmente quando a conclusão pessoal e a tipagem externa não estão de acordo. E talvez eu seja meio conciliatório demais sobre essa pergunta, mas acho que partindo da própria ideia de que quando Jung separou o objeto e o sujeito, falando de extroversão e introversão, pensando no equilíbrio das duas coisas, a gente também tem que pensar no equilíbrio das duas coisas quando a gente está chegando na conclusão sobre o nosso tipo. Nós somos as pessoas que mais sabemos sobre nós mesmos, mas também nós somos as pessoas mais vulneráveis a viés sobre nós mesmos. A gente convive tanto conosco, 24 horas por dia, que a gente pode chegar a viés. E é por isso que o input externo ele é fundamental. Você quer que eu continue? Tá, eu posso falar, depois você fala. Então, são duas perguntas, né? O quanto a gente deve confiar nas opiniões externas e o que acontece quando existe uma discordância. Bom, primeiro, como toda informação, você deve qualificar.
tem pessoas que vão te acrescentar muito em opinião, mesmo não tendo a sua experiência subjetiva, né? Não sabendo o que você pensa, o que você vive, o que você está sentindo, mas por outros fatores, por uma questão de dominância teórica e, enfim, saber qualificar a informação, elas vão conseguir te ajudar. Então, primeiro você tem que, tipo, o quanto uma opinião externa é relevante depende da opinião externa. Tem opinião externa que vai te ajudar muito e opinião externa que só vai atrapalhar o seu processo. Então, você tem que saber fazer essa qualificação do que seria uma boa informação, do que seria uma má informação. Essa pessoa que está te falando, ela tem o conhecimento teórico, como é que ela aplica a teoria na vida dela, como é a própria relação dela com o tipo dela. Ela consegue identificar bem outras pessoas, isso é qualificar alguém que vai te ajudar no processo de avaliação externa. E, em segundo lugar, o que acontece quando existe uma grande divergência? Isso pode acontecer por muitos fatores. Tipo, não vai ser só uma coisa que vai influenciar no processo. Eu, particularmente, acho que, não sei, você pode estar passando por um momento muito específico na vida em que o seu tipo não vai ser concordante com o que se espera dele, mas isso porque você não está numa fase saudável, então isso é muito fácil de avaliar. E existem outros fatores, existem os fatores de você estar totalmente errado sobre o que você achou, isso é uma possibilidade também. Mas para você avaliar isso, quem são as pessoas que convivem com você, o que elas falam sobre você, o que elas falam sobre o que você acha de você, entendeu? Você consegue qualificar essa informação, você consegue pegar um contraste e explicar por que ela está errada sobre o que ela acha e por que você está mais certo que ela. Então, são questões de projeção, são questões de circunstâncias que podem fazer você não se identificar com o tipo que você é. E na questão da projeção, você pode se identificar com um tipo que realmente não é o seu. Aí você teria que, sei lá, conviver com pessoas desse tipo que você acha que tem e conseguir estabelecer um parâmetro de contraste, de comparação em relação aos seus comportamentos, em relação de processos de informação e os delas também. Será que eles são tão parecidos assim ou será que eles divergem de uma forma muito significativa? Isso tem que ser levado em consideração. A segunda parte dessa pergunta, né, o que deve ser feito quando a conclusão pessoal de página externa não estão de acordo, necessariamente isso implica erro de alguma parte? Sim, necessariamente. Você acha que é de um tipo e a pessoa acha que é de outro, e a gente parte do princípio que a pessoa tem um tipo, então certamente uma pessoa está errada, ou as duas. A gente tem que lembrar disso. É possível que as duas estejam erradas, porque o erro é algo comum nesse campo teórico. A gente tem que sempre levar isso em consideração, ter isso em mente. Um campo teórico, mais que tantos outros, requer humildade, requer a possibilidade de eu estar errado, da outra pessoa estar errada, dos dois estarem errados. E isso não deve ser lido como algo ruim, isso deve ser lido como algo, talvez eu possa fazer de uma forma idealista demais, mas de algo dialético. Se os dois estão errados, se um está errado e o está mais certo, a dialética faz com que vocês evoluam dentro desse diálogo. Beleza. Aí a gente passa, eu acho que eu vou passar por duas perguntas que tem a ver um pouquinho com o que a Débora falou. São: o tipo pode mudar durante a vida e como se tipar corretamente sem acabar se confundindo com comportamentos e fases da vida. Acho que a gente pode pegar disso primeiro. Muito bom. Muito bom. Eu falo primeiro? Sim. Então, o tipo pode mudar durante a vida. Se a gente for considerar a literatura do Jung, então não pode mudar durante a vida. A gente tem um tipo fixo e o motivo dele ser fixo é uma questão de construção psíquica, no sentido de que a função dominante ela é o que foi estabelecido como nosso modus operandi desde a infância. Para mudar isso não é que é impossível, mas tem que ser um evento muito extraordinário para fazer com que isso aconteça. E não são eventos frequentes, então se você acha que você pode estar mudando de tipo, a probabilidade é muito pequena, é mais provável que você esteja errado do que você está mudando de tipo. E nesse sentido, sim, a tendência da psique é a
manter uma estabilidade. Porque é muito improvável que você, sei lá, nos seus 20 anos de idade, consiga reconstruir toda a forma como você opera no mundo. E não estou falando de comportamentos, porque comportamentos são moldáveis, você pode mudar dentro dos próprios princípios, dentro das próprias motivações, sem que elas mudem, você pode mudar o seu comportamento. Mas o processo mental, o processo de inflamação, ele é muito mais fixo, entende? Então, para isso, você teria que, sei lá, ser praticamente uma outra pessoa que considera outros elementos na sua forma de perceber, na sua forma de julgar o mundo. Você falando assim no raso, parece que é um processo fácil de alternar, mas é muito mais complicado do que normalmente as pessoas colocam, é bem mais difícil. E sobre a outra pergunta, qual é mesmo? A partir do momento que a gente declara que não é possível mudar o tipo durante a vida, como se tipar corretamente sem acabar se confundindo com comportamentos de fases da vida? Ok, eu acho que assim, pra gente entender isso, a gente precisa entender como é que, seguindo a ordem cronológica, as funções se manifestam em momentos diferentes da vida, né? Assim, no desenvolvimento natural do tipo e no desenvolvimento previsível, isso é quando não existe um evento extraordinário que vai tirar do seu eixo e vai te confundir de uma forma psíquica que não seria natural. A gente desenvolve normalmente a função dominante na infância, mais ou menos até a adolescência. Esses períodos eles não são fixos no sentido de que de 1 a 10 anos você vai desenvolver uma função, de 10 a 20 anos você desenvolve outra, não. Normalmente são fases. E essas fases elas existem porque culturalmente existe uma exigência, existe uma expectativa de que você desenvolva certos aspectos da sua personalidade. No caso da adolescência, seria você se afirmar como indivíduo no mundo, você desenvolver a sua individualidade. Então ele vai tentar resgatar e construir outros aspectos da personalidade. Normalmente é quando a gente desenvolve a nossa função auxiliar, que é quando a gente meio que vai lapidando a psique e não sendo tão unidimensional, que é o que a gente seria na infância. E quando isso acontece, principalmente na fase de assimilação, na infância a gente seria a nossa essência mais bruta, entende? Seria da função dominante. E normalmente na infância você tem aqueles comportamentos bem estereotipados da sua função dominante, de tudo que se imagina, por exemplo, de um teedon, normalmente nos 20 anos ele não vai ser aquela coisa estereotipada. Ele vai ter na melhor das hipóteses, um comportamento mais maduro, mais desenvolvido, né, mais integrado, mas na infância, como está na versão bruta, né, da função, ele vai ter aquele estereótipo de ser uma pessoa talvez autoritária, de ser uma pessoa que tem surtos de emotividade, não sei como eu vou colocar essa coisa da função sentimento introvertido inferior. Mas ele tem o que normalmente se espera, o que normalmente as pessoas idealizam do que a ATE é na forma mais bruta, que eles acham que um TEDON é, por exemplo, mas que não corresponde muito à realidade. Então, quando você chega na fase de assimilação da função auxiliar, por exemplo, você vai ter a sua orientação psíquica para associar totalmente aquela função. E quando você chega nessa fase, a sua atitude em termos de comportamento, interesses, ela normalmente muda, porque você vai trocar o foco, né? Você vai trocar o foco da função dominante para a função auxiliar. Então, se você tem uma SI auxiliar e você era um FE-DOM, por exemplo, você era uma pessoa hiperorientada a grupos e na infância, né? Então, quando chega na adolescência, você vai ter uma pseudo-atitude introvertida. Os seus interesses eles vão se voltar aos interesses da SI, por exemplo, vai ter aquele baque da introspecção que você normalmente talvez não tinha quando era criança, mas essa transição é observável porque você vai perceber que na sua infância a sua atitude vai mudar muito, entendeu? Não é uma constante, ela vai existir uma quebra ali. E se você passou já para, sei lá, já tem seus 23 anos, 25 anos, você vai perceber uma terceira mudança de atitude, isso seguindo a ordem cronológica previsível e sem grandes adversidades. Pode falar. Eu queria incluir algumas coisas. Primeiro, a gente sempre tem que, talvez um pouquinho mais gerais, mas a gente sempre tem que lembrar
que a ideia de comportamento, embora ela seja obviamente influenciada pelas funções e pelos tipos, Uhum. ela não é definida por eles. Comportamento e função cognitiva são coisas diferentes. Inclusive, nós conseguimos ver exemplos de pessoas do mesmo tipo que exibem comportamentos concretos, ou exemplos de comportamentos algo diferentes, mas o que a gente pega é o padrão deles, e Uhum. o padrão deles a gente vê um exemplo de uma função. Então, a gente pega uma pessoa Sim. de sensação extrovertida dominante, né, se é dominante, a gente vê similaridades entre as infâncias de duas pessoas, até porque na infância sua função dominante ela ainda está caminhando, então existem mais semelhanças, mas no exemplo concreto você pode ter duas pessoas que chegaram à mesma conclusão do que fazer com a função Hum. dominante, só que a mesma função dominante, só que coisas diferentes. E sobre fase da vida, bom, eu não vou realmente entrar em psicologia de desenvolvimento, porque a Débora falou bem demais, eu não teria nem capacidade técnica para falar sobre isso. Uhum. Mas, falando um pouquinho em termos mais gerais, não exatamente de fases, em termos de fases de desenvolvimento psicológico, mas sim em termos de momentos da sua vida, falando assim, a gente sempre tem que ter em mente vários outros fatores que vão além da tipologia. Quando a gente gosta de tipologia, quando a gente entra em tipologia, a gente também reconhece os limites. Então, a nossa personalidade, os nossos comportamentos, tudo nosso é definido por muitas coisas. O maior exemplo que a gente tem dentro da tipologia é Uhum. que a gente não estuda só a tipologia junguiana, a gente também estuda eneagrama, a gente também estuda outras coisas para poder ver com mais facetas a nossa existência, e também existem coisas que nenhuma das tipologias vai prever, infelizmente. Né? A gente queria que a gente tivesse uma teoria preditiva de tudo, seria maravilhoso, mas não é isso. Então, nós temos momentos das nossas vidas que estão mais ou menos saudáveis, nós temos momentos da nossa vida que a gente desenvolveu um interesse por alguma outra coisa. Sei lá, nos últimos meses eu desenvolvi um interesse por isso e, nossa, isso seria muito de uma função. Só que, na verdade, se a gente for olhar no grande aspecto das coisas, não é essa a função que eu tenho. Então, a gente tem que saber diferenciar as coisas gerais, os grandes aspectos da vida de interesses particulares ou de momentos mais difíceis ou mais fáceis. Eu acho que eu ia falar mais uma coisa, mas eu esqueci. Então, a gente passa para a próxima pergunta. Hum. Tá, tem uma pergunta aqui que ela é relevante para o que a gente está falando. Deixa eu só ler Eu o ia que ela colocar disse. ela, inclusive. Foi o Wender que perguntou. Ele perguntou se a gente acredita que a pessoa, né, ela pode contribuir para a identificação de determinado tipo e a dificuldade para alcançar essa percepção daquilo que se é, a percepção daquilo que se é. Então, a construção da persona, no caso, se a gente for tentar abordar esses outros arquétipos, né? Ele. Peraí, tá alguém chamando aqui. Ele. Ah, eu me desconcentrei. Lucas fala, tem alguém chamando aqui na minha casa. Vai, Vamos lá. vai. Depois eu falo. Persona é uma coisa, é um conceito, né, muito fundamental, muito interessante. Mas persona como máscara, e aí a gente vai diferenciar da ideia de personalidade, que seria algo mais essencial. Todos nós Sim, somos vulneráveis a isso. Inclusive eu lembrei o que eu ia comentar, que eu tinha esquecido. Então isso é ótimo. vai. Nossa, muito obrigado, Vai Lene. só. Que é lembrar de outros fatores ambientais que influenciam a gente de outras formas, e aí depois eu vou entrar na parte da persona. Um dos fatores Uhum, mais interessantes que a gente pode discutir, a gente poderia falar muito, muito tempo sobre isso, seria o fator de gênero. Como as expectativas sociais de gênero influenciam na forma como nós lidamos com as nossas funções. exato. Acho que o melhor exemplo que eu tenho para isso são os TIDON, né, os ITPs, tanto INTPs quanto ISTPs que eu conheci. Eu vi uma diferença bastante significativa de como as ITPs e como os ITPs lidavam com essas funções, e eu associei Uhum, isso, uma associação pessoal, com relação à sociabilização expectativa do gênero. uhum, Todas as ITPs que eu conhecia, elas tinham um contato, não necessariamente mais saudável, mas um contato muito mais frequente com a função inferior, inclusive, mesmo em épocas mais novas da vida, porque isso é o que se espera de uma mulher numa sociedade. O que se espera a uhum, coisas que estão associadas ao sentimento extrovertido. exato. Então, eu vi ITPs muito mais amigáveis, muito mais sensíveis, voltados para o que seria feminino. E aí a gente entra um pouquinho na parte da Uhum, persona. Né? Quando você constrói uma imagem
de você, você necessariamente está criando algo, às vezes até menos dimensional, menos tridimensional do que você é. Então você Uhum. ou perde coisas que você é, ou você na verdade cria algo que não tem nada a ver com você. E aí a gente teria que entrar na ideia de essência, ou até que ponto uma personalidade é realmente a essência do indivíduo. Acho que a Débora pode comentar melhor sobre isso. Mas claramente a persona, dependendo do tanto que está enraizada na sua cabeça, você vai pensar coisas diferentes sobre você mesmo. E Sim. aí a gente entra na parte que a gente falou antes. Você sujeita a viés, por isso que você tem que comentar com outras pessoas, interagir com outras pessoas e também ler sobre isso. Para poder você identificar o que você é como sujeito, como as pessoas te Uhum. veem. E às vezes a visão das pessoas está muito mais associada à sua persona. Às vezes a sua visão de si mesmo está mais associada à sua persona. Depende Uhum. muito de como você está construindo essa máscara social. Uhum. Tá, tem outra coisa que eu queria adicionar, assim. Tem muita coisa que o Lucas falou que é basicamente o que eu ia falar antes de eu ser interrompida. Só que tem outro aspecto que a gente já entra na tipologia mesmo, que é a questão do extrovertido. No caso do extrovertido, ele tem uma noção muito pouco fixa da subjetividade dele, então isso piora quando as pessoas têm o julgamento extrovertido dominante, que seria TEF e EDOM, porque eles vão tender a se identificar muito com a imagem que eles ocupam num determinado espaço. Entendeu? No caso do F-Edom, ele vai se identificar muito com aquele valor coletivo que ele está diretamente ligado, e no caso do T-Edom, sei lá, instituições, organizações e estruturas que ele faz parte. E existe uma confusão muito grande para esses tipos que têm o julgamento extrovertido dominante. No caso dessa identificação com o lugar que eles ocupam na sociedade. Porque eles têm essa subjetividade muito atrofiada. Então, às vezes a gente não fala tanto nesse aspecto porque é um tipo muito fetichizado, o tipo pensamento extrovertido. Só que quando você pensa numa subjetividade atrofiada, você não consegue pensar nos problemas dessa subjetividade atrofiada. E parece, por uma questão de puro fetichismo, que uma pessoa assim não teria problemas, né? Mas quando você pensa que ela tem a mesma probabilidade de um F-Edom de se perder a própria identidade dentro do que ele está inserido, você percebe esses problemas. Então, assim, quem é extrovertido tem uma probabilidade muito maior de se identificar com a persona e gerar esses problemas de identificação com a imagem social. Um pouco menos, talvez, as pessoas que têm a percepção extrovertida, porque a subjetividade delas ainda fica muito valorizada, né? Que seria TI ou FI. Mas ainda existe uma fluidez muito grande que faz com que elas não consigam manter essa subjetividade. Então é por isso que você vê, sei lá, ESFPs que em uma semana estão inseridos num lifestyle, próxima semana já são uma coisa totalmente diferente, e na outra também vão ser uma coisa totalmente diferente. Então tem essa noção de quem eles são, teoricamente, mas existe essa fluidez, que às vezes acaba não mantendo esse tipo de certeza, entende? Eu não sei como é que a gente vai fazer isso. Se vocês quiserem, o máximo que eu poderia complementar a Débora seria com um exemplo. Ou, se for o caso, a gente passa para a próxima pergunta. Tá. Enfim, a próxima pergunta que eu peguei, eu acho que talvez ela possa resumir algumas discussões que a gente fez aqui, que é até que ponto é saudável mudar a própria tipagem. Como a gente está falando muito de como tipar, ou quais são as interferências que a gente tem que tipar, a gente tem que falar de mudança da autotipagem. Primeira coisa que a gente sempre lembra é mudar não é intrinsecamente errado. Na verdade, faz parte Agora que de... eu tô vendo. Tá vendo o quê? Não, eu tô vendo os comentários, porque tava Ah, aqui, que você tá. pode Entendi. continuar falando. Então, mudar não é intrinsecamente errado. Muito pelo contrário, eu considero muito mais errado a pessoa que chegou a uma conclusão desde o começo, já no teste, etc. Tal, nunca mudou. Uhum. Porque a tendência é que a pessoa
ou esteja errado ou esteja olhando uma coisa muito simplória da própria personalidade, mesmo que por sorte ela esteja certa. Dos maiores avanços que eu fiz em termos de autoconhecimento para mim foram quando eu cogitei alguns tipos que não tinham nada a ver comigo, mas simplesmente porque eu vi algumas possibilidades e algumas facetas da minha realidade que eu não percebia quando eu me considerava até do tipo que eu sou, inclusive. Bastante do progresso que a gente faz tem a ver com considerar outros tipos e, consequentemente, se a gente estiver errado, se a gente reconhecer esse erro, a gente muda a tipagem. Então, mudar é uma coisa natural e saudável. A questão é, até que ponto é considerado saudável mudar a própria tipagem? É um ponto importante, porque eu acho que em casos extremos, uma pessoa que fica mudando muito a tipagem que ela tem dela mesma, ou as tipagens, dependendo, indica uma inconstância da consciência de si que talvez seja importante ser olhado. Eu não posso dar um número exatamente porque a gente sempre pode estar errado. Eu posso estar errado no meu tipo. Então, não vou falar, tipo, se você mudou de tipo 5 vezes, significa que você já está no período... Não tem nada disso. Mas a gente tem que entender como você está mudando de tipo, quais são os motivos pelos quais você está identificando outras funções ou identificando outras coisas, entender como está sendo esse processo. Se ele está sendo extremamente inconstante, a tendência é que a imagem de si esteja comprometida. Ok. Não quer comentar não, por favor? Não, eu acabei. Eu acho que já acabei o que tinha pra falar. Pode passar para outra pergunta. Tá bom. E aí, eu acho que são duas perguntas agora que expandem mais, elas também condensam o que a gente fez, mas elas expandem mais. Depois tem a última pergunta, que ela é mais específica. Tá, eu tô só salvando aqui as coisas que as pessoas estão O falando. pessoal está fazendo mais perguntas? Tá. Estão fazendo mais perguntas, excelente. Sobre loop, vamos deixar para o final também, porque eu acho que ela é um pouquinho mais específica teórica. E tem uma pergunta que fala sobre auxiliar e terciária, que a gente pode falar um pouquinho das duas, que são as duas últimas. Então, vamos pegar aqui mais esse geral de o que é tipagem, como tipar, etc. Que é o seguinte, ou seja, voltando lá no começo, quais são os melhores métodos de chegar a uma tipagem? A Débora já falou basicamente qual seria o processo. A gente vai só resumir, até porque tinha gente que não tinha entrado, e que eu acho que essa é uma das perguntas fundamentais. A Débora citou que o ideal seria que você tivesse acompanhamento de um psicólogo junguiano, que tenha conhecimento das funções, etc. e tal, que consiga ver de forma distante, mas também esteja suficientemente integrado aos conceitos junguianos para poder realmente dar um parecer. Como que fixa isso? Desculpa, o quê? Não, eu tô falando sozinha, pode falar. É porque eu tô tentando fixar esse negócio e eu não consigo. Tá. Ju, se você conseguir fixar isso, por favor, fixe pra mim. Não, eu acho que... Eu não sei onde que você está colocando a câmera, né? Mas tem a ver com a estabilidade de onde você colocou a câmera. Se ela tá batendo vento, alguma coisa assim, você tá na cama, não sei. Não, a pergunta, porque alguém fez uma pergunta aqui, só que eu não tô conseguindo fixar a pergunta. Tá, fixar a pergunta. Tá. Tá, pode continuar. Beleza. Vou tentar. Então, novamente, o ideal, claro, seria que você tivesse acompanhamento de um psicólogo junguiano, mas a gente não vai forçar isso para ninguém. Eu mesmo ainda não tive, estou procurando, mas ainda não tive. E aí a gente citou os livros, os materiais, a leitura dos tipos psicológicos do Jung. A gente mexe bastante com a Von Franz também, que é um livro bom, uma escrita mais palatável que a do fala Freud, pelo amor de Deus. Uma escrita mais palatável que a do Jung. Jung ia me matar se eu trocasse o nome dele pelo do Freud, né? Foda. Ou o Freud ia me matar. Então. E apanhar aqui. Apanhar dos dois, meu Deus. E depois a gente inclui outras coisas, né? Uma delas é o vínculo com outras pessoas, a conversa com outras pessoas que também estão seguindo o mesmo caminho, que também estão fazendo os mesmos estudos, para poder comparar um com o outro, ou para poder ter contato com outras interpretações dos conceitos. No final das contas, o que eu entendi ao longo da minha vida tipológica é que você precisa de um grau de entendimento
próprio das funções que não seja totalmente destacado do grau de entendimento da comunidade. Ou seja, algumas das tipagens mais errôneas que eu já vi eram de pessoas que simplesmente copiaram e colaram. Viram lá uma tabela sobre funções, NI, ou às vezes parecia literalmente Ctrl+C, Ctrl+V quando eu perguntava para a pessoa. A pessoa estava na comunidade há anos, lia sobre as funções, só que ela não fez uma digestão interna ou subjetiva do que eram as funções. E justamente não aplicava direito na própria vida. Então ela realmente conversar com a pessoa parecia que ela copiava e colava um texto sobre as funções e falava, olha só, eu tenho isso. Então, algum tipo de digestão, de criação de conceitos próprios é importante. Só que quando a pessoa cria muitos conceitos próprios, ela se distancia do objeto, do fato. Então, ela acaba só justificando coisas para si mesma, que a gente entra naquela parte da persona, etc e tal, e que também não é muito ideal. Você tem que construir uma interpretação própria dos seus tipos, mas que esteja dialogando com outros, com o que as outras pessoas estão falando. Então, lembrando, psicólogo junguiano é bem útil, ler os textos, dialogar com pessoas, e estudar. No final das contas, é sempre estudar aqui o melhor método geral. Uhum. Tentem não ir muito por identificação, porque identificação é uma das coisas que mais mexem com persona. Então, se vocês veem um personagem que vocês gostam muito, um personagem do tipo X, bacana. Mas não é assim que você chega numa tipagem boa. A tipagem boa chega na percepção dos próprios padrões, dos próprios grandes padrões, e não em gostar de um personagem. Comigo aconteceu um fato engraçado, que eu sofri calculista, como Thomas Shelby. Aconteceu uma coisa engraçada. O quê? Continue. Aconteceu uma coisa engraçada comigo no meu processo de tipagem, que eu encontrei uma personagem que eu me identificava muito, só que eu me tipava erroneamente. Aí eu tipei ela erroneamente, aí depois eu descobri que na verdade o tipo dela era outro, e que coincidentemente era o meu, então eu estava certo no final das contas, mas eu errei por causa da parte da identificação. Então, tipo, não usem identificação para se tipar. É uma coisa que não é um método bom. O método bom é o que a gente falou agora. Enfim. E aí, por fim, acho que a pergunta talvez mais interessante, mais polêmica, que a gente poderia fazer em termos gerais, é o quão confiável é a teoria. Eu penso sobre possibilidades não ortodoxas e inexploradas. Exato. Pode começar, Débora. Vamos demais já. Quão confiável é a teoria? Meu Deus, logo pra mim. Se eu ficar fazendo filosofia da ciência, não vai ser legal. Então, eu vou falar um pouquinho. É você. Bom, gente. Vamos considerar uma coisa. A gente usa como base, majoritariamente nos estudos do grupo, os trabalhos do Jung e os trabalhos da von Franz, que são trabalhos do século passado. E existem coisas que precisam ser atualizadas na realidade para que elas consigam continuar existindo de uma forma que seja produtiva para nós. Como, por exemplo, se vocês já leram algum livro do Jung, principalmente se vocês já leram os tipos psicológicos ou o ânimos e ânima da esposa dele, da Emma Jung, vocês vão ver que lá tem conceitos que são muito ultrapassados já, entendeu? Principalmente a forma como era concebido a mulher extrovertida, o sentimento extrovertido, porque existia muita projeção ali. A gente não pode supor que só porque, o cara é muito foda, ele é um teórico, ele foi inovador, ele foi, enfim, teve um pensamento muito criativo, não quer dizer que ele não vai cometer erros. E nesse aspecto, por exemplo, nos tipos, sei lá, sentimento extrovertido, você percebe uma clara projeção do Jung sobre o que seria a mulher do tipo sentimento extrovertido, é uma visão hiper negativa, principalmente a questão da mulher extrovertida, ela é colocada de uma forma muito promíscua na sociedade, mas isso por quê? Aquele tipo de comportamento, na época em que o livro foi escrito, né, o tipo psicológico, era uma mulher na sociedade que ela realmente era vista de uma forma moralista. Então, talvez as nossas concepções do que seriam esses tipos que foram que tiveram um viés mais negativo da parte de quem escreveu, precise ser atualizado.
entende? A gente precisa ter uma nova concepção do que seria uma pessoa de sentimento extrovertido dominante. Eu acho que é um tipo que é muito mal compreendido. A intuição extrovertida dominante, a sensação extrovertida dominante, porque eu particularmente acho um tipo que ele se localiza muito bem na realidade. E ele é muito frequente, e tem sido muito frequente, sei lá, por causa de um movimento de épocas. A gente viu na época em que os tipos de sensação introvertidos eram favorecidos. E agora está mudando, agora, enfim, são outros tipos que prevalecem. E não são os mesmos tipos que existiram na época em que o Jung escreveu esse livro, entendeu? Eles são pessoas que se diferenciam. E precisa existir essa diferenciação, a noção dessa diferenciação e saber identificar essa diferenciação quando você conhece alguém desse tipo. Hoje em dia, entender que uma mulher que tem o sentimento extrovertido dominante não vai ser só uma pessoa fofoqueira e falsa, entendeu? Existem muitos lá, líderes de ONG, comunidades e líderes políticos, e eles têm o sentimento introvertido dominante. Mas se você lê um livro do Jung, você não vai achar que as pessoas vão estar nesses lugares, porque eles estão colocados de forma muito negativa. Agora, em questão das limitações da teoria, por exemplo, uma coisa que perguntam muito é a questão da função inferior ela ser muito fixa, né? Isso é uma coisa muito polêmica, porque perguntam, mas será que isso aí não tá, sei lá, se foi uma concepção errada que precisa ser mudada, será que a função inferior ela é tão fixa assim? Será que a gente já não consegue acessá-la melhor? Será que a gente já não consegue desenvolvê-la melhor? Dentro do que faz sentido na teoria junguiana, a gente precisa entender, por exemplo, que tem gente que acha, que entra no grupo começa a ler sobre tipologia e acha que você vai fazer 3 exercícios físicos e vai ter uma sensação extrovertida funcional, mas não é assim que funciona. Então, assim, é quando falam de acessar a função inferior, porque que um tipo, uma oposição à dominante não consegue fazer com que você tenha uma boa função inferior desenvolvida, entendeu? Porque existe uma oposição que existiria um sacrifício psíquico para você conseguir manter, entendeu? Uma coisa é uma pessoa, eu, por exemplo, que tenho a sensação extrovertida terciária, eu não preciso sacrificar a minha função dominante para executar essa alternância, mas uma pessoa que tem a intuição introvertida dominante, por exemplo, que tem a SC inferior, o que ela vai fazer com essa função? Entendeu? Ela vai conseguir sustentar durante muito tempo, usar aquela função como modus operandi, porque isso significa sacrificar o equilíbrio psíquico dela. Então, esse desequilíbrio da função inferior ela não poder ser muito desenvolvida, ele precisa existir para que a psique ela consiga se autorregular. Você precisa de, sei lá, dilemas na sua vida, você precisa de ter problemas, você precisa ter, sei lá, confusões para que você consiga entrar no equilíbrio, se desenvolver e se sustentar. Mas esse é o ponto da gente não conseguir desenvolver muito bem ou desenvolver no nível ideal, tanto quanto as outras funções, a nossa função inferior, que é uma coisa que é muito perguntada e já perguntaram se não era uma ideia antiquada. Em termos mais gerais, coisa que o pessoal mais chama, assim, tanto de forma irônica, ou com um pouquinho ou com um fundo de verdade, ou para poder desmerecer completamente tudo que a gente estuda, é chamar MBT de pseudociência. Isso me incomoda muito, na verdade me incomoda não muito, mas um pouco, não porque MBTI é ou não é pseudociência, mas porque chamar alguma coisa de pseudociência é uma fala meio vazia, porque ela não diz muito mais respeito à semântica e à ideia de ciência ou não, do que efetivamente algo que tem uma carga substancial quando você chama isso. Então, você chega e fala, tá, isso é pseudociência. Eu falo, beleza, e daí? Na verdade, não exatamente daí, mas é o seguinte, isso depende muito do conceito de ciência e do conceito de conhecimento que você está usando, ou de formas que você consegue chegar ao conhecimento. Geralmente, quem chama de pseudociência tem uma perspectiva bastante positivista da ciência, o que não é exatamente errado. Ela é a perspectiva dominante na academia atualmente. Você vai em qualquer curso, especialmente curso de psicologia, ou cursos mais voltados à área de exatas biológicas, e é normal que você tenha uma abordagem meramente empírica positivista da ciência. Isso não tem
exatamente nenhum problema, embora seja ligeiramente limitante quando a gente vai olhar outros campos de conhecimento menos rígidos, como principalmente os campos das ciências humanas. A psicologia entra nisso, Uhum. porque né, psicologia é ciência humana. Sim, Então, exato. você falar que algo é pseudociência diz muito mais respeito ao seu conceito de ciência do que efetivamente sobre o que você está estudando. Até porque existem graus Uhum. muito diferentes do que seria pseudociência. Existe aquela pseudociência que é, como é que chama aquilo? Medicamento homeopático, Sim. que é algo, tá, medicamento homeopático é algo que comprovadamente não funciona, de certa forma. E existem outras teorias que simplesmente têm abordagens epistemológicas diferentes, como é o caso da psicologia junguiana como um todo. O pessoal, o Uhum. Jung é menos estudado na maioria das universidades de psicologia, porque ele está nessa coisa de pseudociência, porque ele não tinha uma abordagem muito empírica. Então o pessoal pegou os conceitos dele que tinham mais verificação empírica. Então, por exemplo, o conceito de extroversão e introversão, extroversão e introversão, ele é muito usado atualmente na psicologia mainstream, mas outras coisas foram Sim. deixadas de lado porque a teoria que ele se propunha a fazer não era a teoria que está dominante atualmente. E a mesma coisa que a gente faz com tipologia, com enneagrama, etc. O enneagrama ainda tem mais reflexões disso, porque pelo menos a tipologia ela vem de Jung, e Jung é um respeitado psicólogo. O enneagrama ele tem bases muito mais filosóficas e até religiosas. Então a gente tem que, Sim. então não tem uma penetração tão grande no que seria na academia. Então, Uhum. sendo ou não sendo ciência, a depender do seu conceito de ciência, porque se você vê toda a densidade dos conceitos junguianos e outras coisas, você pode sim chamar aquilo de ciência a partir de uma perspectiva não tão positivista. Então, dependendo do seu conceito de ciência, aquilo vai ser ou não pseudociência. Isso não significa que a coisa vai ser exatamente confiável ou não confiável. Isso é outra história. E Uhum. eu queria poder falar que é confiável porque eu gosto, mas esse vai ser o momento mais discurso de autoridade acadêmica que eu vou colocar aqui, que é chamar algo de confiável ou não confiável, está muito mais delegado a quem estuda psicologia, tanto os junguianos quanto os não junguianos, do que nós. O que nós fazemos é, eu gosto dessa teoria e eu verifico isso na minha vida. Eu identifico isso nas pessoas, eu converso isso com outras pessoas, eu vejo isso em mim e isso ajuda a criar empatia com pessoas, isso ajuda no meu crescimento pessoal, isso ajuda no meu entendimento pessoal. Agora, chamar de confiável ou não confiável a teoria não é algo que diz respeito tanto a nós. Sobre Isso. possibilidades não ortodoxas inexploradas, a Débora entrou um pouquinho na parte da função inferior, ela discutiu bastante bem isso. E eu acho que a gente ainda tem bastante trabalho a se fazer explorando e aprofundando a ortodoxia. A Débora também falou que a gente tem que atualizar o conceito de sentimento extrovertido, a gente tem que produzir mais coisas sobre isso. A gente pode produzir muito ainda sobre se existe ou não existe se são importantes ou não importantes as funções sombra, o modelo do Bib, etc e tal. Até que ponto a gente pode dialogar as funções junguianas com sociônicas. Eu acho que tem muita coisa dentro da ortodoxia que ainda pode ser explorada, que a gente não precisa ainda pensar tanto em possibilidades não ortodoxas. Mas eu confesso que eu já fiz isso quando eu ainda não conhecia tanto meu tipo. Eu estava em dúvida entre dois tipos que na verdade não eram nenhum dos dois era o meu. E eu tentei estabelecer uma coisa não ortodoxa para poder justificar que eu era desses dois tipos ao mesmo tempo. Sugiro que a gente comece por enquanto com a ortodoxia e se aprofunde na ortodoxia primeiro. Uhum. Ok. Alguma Tem coisa a essa outra acrescentar pergunta nisso? aqui que eu acho que entra no que a gente está falando, que foi o que o Tarcísio perguntou sobre looping. Eu também ia Pronto, passar para ela agora. perfeito. É, tá. Eu vou ler em voz alta então. Sobre looping, Uhum. vocês acham que é uma malfunction que pode ser trabalhada ou uma parte das pessoas não se encaixa na ordem padrão de funções? Hum, deixa eu ver se eu entendi muito bem isso. É, tá, acho que eu entendi. Eu acho que isso entra um pouquinho no que a gente falou lá do começo, do se um tipo pode mudar, entende? Qual seria o fator fixo da função dominante, por exemplo, de ter um tipo fixo, e se existem tipos que divergem muito do padrão. Assim, sobre isso, sim, existem tipos que eles vão divergir muito do padrão, mas isso já sugere que é uma coisa não saudável, entendeu? Tipo,
Você pode se desenvolver muito dentro das suas possibilidades de uma forma muito criativa e de uma forma muito inovadora, mas o bom funcionamento, mesmo quando ele diverge da norma, é você conseguir olhar para alguém e você conseguir ver bem o uso de todas as funções dentro das possibilidades dela de usar aquelas funções. Quando você olha para alguém de um determinado tipo e você só vê duas funções nessa pessoa, você só vê que ela só usa as duas e usa mal, ou tal, com uso muito confuso de uma determinada função, você já percebe que aquilo não está sendo um uso criativo de tudo que ela tem, em termos de possibilidades. Aí já é um problema de desenvolvimento, assim. Eu não queria colocar nos termos de problema, mas seria mais ou menos isso. Então, tipo assim, se você é um, sei lá, ISFP, e você não consegue ver o uso da sua função sensação extrovertida secundária, você só consegue ver as suas duas funções introvertidas, né, que seria F e NI. Existem explicações para isso, tipo, no caso do loop, é o caso do introvertido, ele vai se identificar, ele vai ser mais confortável com o uso das funções introvertidas, da mesma forma que para um extrovertido, ele também se sente mais confortável em usar as duas funções extrovertidas. Isso explicaria o caso do loop, seria que você só se sente mais confortável em usar essas funções, então normalmente o seu direcionamento de atenção vai para elas duas. Mas isso é muito diferente de não conseguir usar a sua função auxiliar, por exemplo. Isso já é um problema. E quando esse problema acontece, que seria, existem pessoas que não se encaixam no padrão das funções, na melhor das hipóteses seria isso. Sei lá, uma função auxiliar ela não foi estimulada, quando a gente estuda um pouco a teoria, o Jung menciona isso rapidamente, e a Von Franz ela desenvolve um pouquinho mais a questão de que até a função inferior, que seria dominante, secundária e terciária, você consegue transitar um pouco entre elas três, né? E então seria que a terciária auxiliar você consegue, dependendo das circunstâncias, tem uma certa preferência maior por uma do que por outra, mas isso é circunstancial, entendeu? Por que você está preferindo mais uma do que outra? Você não consegue usar a sua função auxiliar? Isso já seria um problema, então eu acho que não. Se as pessoas não se encaixam no padrão das funções dela, não seria uma coisa positiva. É diferente de usar todas as suas funções de uma forma criativa e inovadora. Isso, só ponto importante assim, guardando de lado a parte de que se a pessoa realmente não se identifica com o funcionamento das suas funções, talvez ela não seja desse tipo, o loop, entrando com essa ideia de que você está pegando a função auxiliar, a função dominante e a terciária de forma constante, sem conseguir acessar auxiliar, ele tende a ser algo problemático quando você olha para auxiliar, você vê claramente que ela tem uma função, ela tem uma prerrogativa de ser equilíbrio, de equilibrar a sua psique. Se você tem uma dominante que é racional e extrovertida, você vai ter uma auxiliar que é irracional e introvertida. Ou seja, para você se orientar entre os dois mundos, entre o mundo do sujeito e o mundo do objeto, você precisa ter a função auxiliar minimamente bem usada, porque a inferior você não vai conseguir. E a inferior também, se você é racional, a inferior também vai ser racional. Então, e de fato, conseguir entender, tomar decisões e absorver informações, entender o lado de fora e o lado de dentro, você precisa ter a auxiliar sabendo usar auxiliar. Ela é feita para isso, ela é feita para te equilibrar e para equilibrar a forma como você se orienta no mundo. Então, quando você está em loop, você acaba de forma muito pragmática, mesmo que você esteja muito doentio, você acaba tendo contato com coisas que você não tinha contato antes, então você pode desenvolver outras coisas de você. Eu passei por muito tempo obcecado com a minha terciária, e isso não foi exatamente bom, mas eu tive acesso a algumas coisas que me ajudaram no futuro e que até hoje a minha terciária muita gente identifica com mais clareza por causa disso. Mas para eu poder realmente me considerar equilibrado, estou vivendo uma vida minimamente mais equilibrada, eu precisei voltar e olhar para minha auxiliar e falar, tá faltando alguma coisa. Então, acho que o que mais que as pessoas não se encaixam da ordem padrão é na ordem de desenvolvimento de funções, como a Débora falou, que não é
certíssimo que você vai fazer até o ano tal você vai ter isso, até o ano tal você vai ter isso. E além Uhum. disso, existem graus diferentes que você está tendo contato com a função naquele momento da sua vida. Então, vai ter alguns momentos da sua vida que você não vai estar tão ligado à sua função terciária ou à sua função auxiliar, mas considerando em termos gerais, para que você tenha um funcionamento bom e equilibrado, você precisa ter contato com todas essas formas de tomada de decisão e de absorção de informações. Acho que tudo Uhum. que o Jung falou vai de encontro à ideia, ao encontro da ideia de equilíbrio, e, e é isso que as funções indicam. Sabe? Uhum. Tem uma outra coisa que a gente tinha conversado, eu acho que foi ano passado, tinha conversado eu, você e o João Carlos sobre a questão da como acessar a função inferior usando os dois processos, aliás, usando o processo preferencial de mesma orientação. Então, no caso, se você tem uma função introvertida inferior, né, uma função de orientação introvertida, e pelo difícil acesso a essa função, a sua primeira função de preferência, de mesma ordem, né, mesma orientação, ela facilitaria um pouco o processo, no sentido de que é impossível desenvolver a minha função inferior, o sentimento introvertido, de uma forma ideal. Mas as dificuldades que eu tenho com essa função, elas podem ser facilitadas pela minha primeira função introvertida, que seria a intuição introvertida, que seria a minha função secundária. E isso é uma coisa que não é tão comentada na teoria mais antiga, né, do Jung e von Franz, mas é uma teoria que a gente estava conversando sobre isso. E é um método que as pessoas podem explorar até certo ponto no desenvolvimento delas. Eu acho que as lives do Instagram elas têm um máximo de 1 hora, certo? Elas mais o quê? As lives do Instagram acho que elas têm máximo de 1 hora, certo? Acho que sim. Tá, então a gente está meio que chegando ao fim. Uhum. Não sei se a gente consegue responder ainda, tem 4 Uhum. perguntas ainda. Uma que foi feita lá no grupo e 3 que foram feitas por Uhum. agora. Na verdade, a pergunta sobre o Lucas tem teclado mecânico? Tem.